Obrigado, Monique. Obrigado novamente, professora Fernanda. Eu geralmente tenho uma tarefa um tanto quanto ingrata nesse momento, que é fazer simplesmente um pequeno sumário do que foi dito e, como sempre, um sumário impossível, visto que são os elos, muitos são os elos e muitas observações. A única questão principal, Monique, você é uma youtuber, pelo jeito, e nós sim precisaremos da sua ajuda, sobretudo em edições, procuraremos você em breve. Entre outras coisas que eu achei interessante é ver alunos sorrindo na aula de química, logo eu na matemática, que infelizmente vejo muitas lágrimas, muitas questões, então vou ter que também conversar com você sobre isso, sobretudo ali no CAP. Mas fazendo apenas uma pequena retomada, são muitos os tópicos. Eu acho que a citação sobre o sentido também ela foi percebida tanto na fala da Fernanda quanto na fala da professora Monique, sobre... eu me lembrei de uma paráfrase do Paulo Freire que só faz sentido aquilo que é sentido, ou seja, nas fotos, seja por meio de sorrisos, ou nas integrações, essa situação. Me chamou bastante a atenção nas duas percepções, e aí é óbvio que alguém poderia questionar, levantar pontos sobre filosofias, tendências, etc., possibilidade, mas o que me chamou muita atenção, retomando essa fala final da professora Monique, essa perda de criatividade, que aparentemente, como ela ressaltou, é uma perda de criatividade discente, e eu acho que algumas pessoas aqui já sabem a minha raiva extrema com os nossos processos vestibulares, Enem, concurso, etc., mas eu ando percebendo, e isso ocorreu bastante nas nossas mesas, e aí vocês recebem o ônus e o bônus de terem ficado para o final, como que esses problemas e essas similaridades, e como que essa perda de criatividade, ela também é discente, mas ela é docente, ela passa a ser uma perda de criatividade institucional e que, por sua vez, passa a ser uma perda de criatividade do país. Não vou entrar no mérito aqui de política, fomos invadidos em algumas mesas por bolsominions, tivemos uma mesa interessantíssima sobre filosofia política, mas eu acho que vocês salientaram isso muito bem ao longo do processo, e retomo um pouco da fala da professora Fernanda, como essas estruturas, ou pós-estruturas, se você preferir, essas forças, esses campos de poder, eles atuam minando a própria criatividade humana. Seja o docente, o discente, a instituição. E a nossa pergunta, eu acho que foi, nas duas falas, muito enfatizado o que nós queremos, com os nossos docentes, o que nós queremos com os nossos discentes, o que fazer do ponto de vista institucional. E eu acho que isso vocês falaram muito bem. Eu não vou me estender muito, apenas algumas ponderações para depois passar para a Fernanda novamente, para a Monique e abrir para os demais colegas. Algumas questões muito interessantes que foram ressaltadas, o CTS ou a Ciência, Tecnologia e Sociedade, as duas falas tratam muito bem disso. Temos a situação, por exemplo, desses pretensos muros. Será que há muros, de fato? Esses muros criados na universidade são artificiais e servem a interesses que temos uma sociedade plural, mas uma sociedade plural que não se vê representada. Novamente, não se vê ser representada na sua criatividade, novamente, não se vê representado nas suas formas de saber, e assim por diferença. Aqui eu me lembrei, até porque a professora Fernanda, nós não vamos ter tempo de falar disso, talvez em uma outra conversa, surge a questão do portfólio, mas em um determinado momento, num escrito que eu já nem lembro mais o título direito, mas eu falava sobre a possibilidade das nossas diferenças sociais nos tornarem indiferentes. Ou seja, nós temos tanto uma diferença social, nós temos tanto uma questão acadêmica, e nós temos uma indiferença. Nós já não mais sentimos a dor do outro, já nós não mais sentimos toda essa multiplicidade que nós temos, e nós sequer temos mais essa capacidade. Eu acho que as duas falas tangenciaram isso de maneira, ou em alguns momentos até aprofundaram isso de uma maneira muito interessante. Uma outra relação possível de ter percebido na fala da professora Fernanda, na fala da professora Monique, também foi percebida desde a nossa primeira mesa, e se não me falha a memória, foi a mesa de história, em que, desde aquele momento, a professora, já chama ela sempre de professora, ela se irrita disso, a professora Maria, percebeu isso rapidamente, que foi justamente essa junção professor-pesquisador. A Monique me ressaltou a questão de projetos, temos aqui a professora Regina no museu, etc., como essa junção
de pesquisa, momentos de ensino, isso acontece de diversas maneiras. O que me chama bastante a atenção nas duas falas é justamente essa ausência do pensamento científico. E aí, novamente, esse matar a criatividade significa ou tem como resultado também, e aí um pouco em diálogo com a questão da diferença, e aí entra não apenas a Derrida, entra todo esse grupo da própria linguagem, como ela operaciona, nós exterminamos a curiosidade, nós exterminamos o próprio raciocínio e, consequentemente, as nossas articulações científicas. E isso não me parece ser ao acaso. Quando nós entramos na UERJ, tem ali uma fala, me esqueço o autor, a foto do autor está na minha cabeça, sei tudo, mas ele diz o seguinte, que o projeto que nós temos de educação, o desgoverno da nossa educação, não é aleatório. Essa ausência de um pensamento crítico, essa ausência de um olhar científico, essa ausência de um olhar humano, essa ausência não é aleatória, ela nos causa essa indiferença, e como essa indiferença nos perpassa. Então, nós temos muito a agradecer à professora Fernanda, eu acho que aqui eu tinha colocado justamente na parte da professora Fernanda sobre a questão do desenvolvimento, do professor, do pesquisador, e também do desenvolvimento humano, como nós afastamos a academia do humano. Mas também temos muito a agradecer à professora Monique, ela nos mostrou como apesar de aparentemente termos muitas lágrimas nas matemáticas, químicas e físicas, elas também, essas ciências e essas formas também fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Algumas pessoas aqui estavam, mas já saíram, outras aqui vejo as fotos. A Luísa, por exemplo, está trabalhando numa parte de investigação, mostrando justamente contextualizações de trigonometria. A Vivian também trabalhando com todas essas questões de modelagens, a modelagens da matemática e assim por diante. E a fala de vocês, eu acho que contemplam essa riqueza que seja possível. Nesse sentido, eu acho que eu não tenho assim uma pergunta. A única questão que eu acho muito interessante, aí eu certamente estou roubando a fala da Maria, que ela fez, lembro bem, em duas outras questões. Uma provocação à professora Fernanda, é justamente ela já salientou isso, e a Maria percebeu isso no Paulo Aprígio, a Maria percebeu isso em outros professores, professor de Química, de Física, e que o professor Anderson, do nosso departamento, do seu departamento, não do meu, do DCN, de Ciências Naturais, em que ela disse, olha, é muito importante esse processo inicial, PIBIDs, bolsas de iniciação à docência, como isso é importante, como nós devemos novamente ter essa atenção a esse ambiente, e isso também foi bastante interessante. Por outro lado, também uma provocação a Monique, só porque, enfim, são muitas coisas, eu não consegui minimamente também reduzir isso, mas eu acho muito interessante sobre essa paixão do ensino e, ao mesmo tempo, a indignação que ela demonstrou. Você usou essa palavra, indignação da Raquel Freitas. Como ela olhou e disse, estou indignada com esse processo. E como uma indignação bem usada, uma paixão bem usada, ela fortalece. Temos aí o seu canal, temos outras reflexões, e como nós nos tornamos indiferentes e, às vezes, nem sequer conseguimos nos indignar. Nós aceitamos as coisas, nós aceitamos, aí, desculpe, eu sou obrigado porque veio à mente, talvez, aceitamos os governos, aceitamos os desgovernos. Nós nem sequer mais conseguimos nos indignar. E talvez um ensino de química, um ensino de matemática, um ensino que nos possibilite pensar, raciocinar de uma maneira contextualizada seja mais interessante. Então, novamente, um Enem, um processo de robotização que foi salientado pela professora Monique, esses processos não são aleatórios. Eles não estão aí porque nós não temos capacidade. Eles não estão aí porque nós não temos as pessoas, os recursos materiais. Eles estão aí com algumas intenções, e cabe a nós utilizarmos as nossas paixões
e os nossos apelos e toda essa nossa força de uma maneira coerente. Então, acho que tenho, de certa maneira, provocado ou não a professora Monique e a professora a Fernanda, seguindo a nossa ordem alfabética, passo a professora Fernanda e depois a professora Monique, e deixo também aberto as mãozinhas virtuais possam ser levantadas e também o chat para que possamos interagir. Obrigada, Gia. É muita coisa, né? Muita coisa. Muito bom ouvir a Monique. Sempre que eu ouço a Monique é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, né? Então, eu acho muito bom ouvi-la. E aí, a ideia, né, já fazer um comentário breve para a gente não se estender e as pessoas não perderem a vontade de perguntar, por ficar cansadas, né? Porque também agora a gente, depois do retorno presencial, está cansado de voltar para esse campo online, às vezes o corpo cansa de ficar 1 hora sentado. E aí eu vou retomar uma coisa que eu disse anteriormente, né? A educação é mobilização do pensamento. E não necessariamente quando você resolve uma questão em prova, você está mobilizando o pensamento. A maioria das vezes você está exercitando a capacidade de memorização. E aí nós temos vários estudos de cognição aí, de linguagem, que estão aí para provar que a aprendizagem não é sinônimo de resolver questão em prova, né? Porque prova não prova nada. E aí, eu faço essa provocação, por quê? Porque a Monique traz essa questão, que é transversal para todas as áreas do conhecimento, porque quando eu falo de escola, eu estou predispondo que é preciso haver uma avaliação, né? Hoje nós não conseguimos pensar a escola sem avaliação, mas isso é uma construção de imaginário, né? E isso tudo vai alimentar aquilo que Correia e Preve chamam de garantias da escolarização. A escola existe dessa forma porque foram criadas uma série de garantias que fazem com que a escola funcione. E funcione da forma como ela funciona. Horário de entrada, horário de saída, horário do lanche, 50 minutos para química, 50 biologia, e aí temos PCMs, e aí temos LDB, e aí temos BNCC. Opa! A escola funciona porque toda essa maquinaria funciona. E essa maquinaria faz com que a gente muitas vezes não se pergunte sobre o que fazemos, como fazemos, por que fazemos e para quem fazemos. Então, o professor também é parte dessa maquinaria. O professor também move, né, a engrenagem. E por mover a engrenagem, ele também precisa estar dentro desse contexto. Então, é por isso que a gente tem formação de professores. E é por isso que é difícil também transformar essa realidade, porque também a formação de professores está dentro dessa engrenagem. Também tem que reformular os seus currículos por conta da BNCC, mesmo não concordando. Resistimos? Estamos resistindo. Mas a questão é, as garantias da escolarização não estão preocupadas com o corpo que faz essa engrenagem girar. Esse corpo nunca está em questão. Nem o do professor, nem do aluno. Né? Então, você não vai ver alguém que faz qualquer que seja política sentar como professor de uma escola. Escola é diferente de universidade. Universidade é diferente de universidade. Programa de pesquisa é diferente de programa de pesquisa, porque quem faz isso acontecer são as pessoas. Né? Então, quando a gente fala disso, eu chego numa questão que tu trouxestes, né, Jean? Essa questão que a própria Juliana Fausto discute no livro dela, que é Cosmopolítica dos Animais, que são as zonas de indistinção. Quando eu não mais consigo olhar para aquele corpo e desenvolver uma relação de alteridade com ele. Isso ela está falando dos animais, de como nós, humanos, nos colocamos numa relação superior em termos de racionalidade acerca desse ser, né? Agora, nós estamos alimentando zonas de indistinção todo dia, em relação aos nossos alunos, em relação aos nossos colegas, aos nossos pares. Por quê? Porque essas garantias da escolarização não me dão tempo e não tem interesse que eu esteja, de fato, sendo afetada e atravessada por isso que acontece. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a questão da escola é muito complexa, que eu ter tido a chance de olhar para esse processo histórico dentro da perspectiva que eu trabalhei, me deu a chance de entender que não existe uma resposta simples para um problema complexo. Que falar da escola é falar de um problema muito histórico, muito enraizado, que não tem a ver só com dimensão pedagógica, que tem a ver com outros tantos. E que nós, professores, precisamos, de fato, sair dessa relação de cansaço, de produção de dor, que a gente está sendo colocado nesse sistema neoliberal. Por quê? Porque a gente está sempre em falta. Estamos vivendo a sociedade do cansaço. Né? E a profissão que está mais sendo assediada é a profissão de professor. Então, o Han fala sobre isso, né? Por que a nossa profissão é a mais adoecida? Se a gente é a pessoa que estuda muita coisa, que lê sobre várias coisas, como assim?
intelectualidade e conhecimento não resolver, não cair no campo da saúde mental? É muito simples de entender. Por que a gente coloca a profissão de professor para resolver as coisas da forma como resolve? Por que a gente tem que, por exemplo, no meio de uma pandemia, responder o ensino remoto sem preparação nenhuma para fazer isso? Eu nunca vi um médico resolver as coisas da forma como a nossa profissão resolve. Por que a gente acatou isso? Por que a gente fez isso de qualquer jeito? E achou que isso ainda era amorosidade? Isso mostra a forma, isso é um sintoma de como a gente se relaciona com a docência no Brasil desde que a escola foi fundada. Desde que os colonizadores vieram lá de Portugal para fundar aquilo que a gente chamava aqui como as aulas, né, dos padres jesuítas, como foi o movimento do Marquês de Pombal com as aulas régias, e como continua sendo com a Base Nacional Comum Curricular. Estamos de novo introjetando nesse território algo que não corresponde ao que esse povo pede, ao que esse povo precisa. E somos reféns dessas escolhas. Então, ninguém veio perguntar para a Monique, para o Jean, para a Regina, para a Maria, para mim, o que eu penso sobre isso, porque eu sou só mais um elemento dessa engrenagem. Agora, o problema é dormir com isso, né? Monique? Eu posso te dizer que quando eu pensava essas ações todas, eu acho que eu pensava mais para que eu resistisse enquanto uma professora não adoentada, porque eu vi muitos colegas que ficaram doentes de diversas áreas, não só da química, tá? Mas porque só sabiam reclamar. Eu, por exemplo, não gosto de frequentar a sala de professores, porque virou um muro das lamentações. É falar que aquela turma é impossível, aquele aluno é isso, e fulano é aquilo. E quando, na verdade, isso não faz melhorar o problema, né? E ninguém pensa numa atividade ou um planejamento para melhorar o problema. Então, eu pensei, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou professora de química. Eu fiquei anos estudando para que eu pudesse fazer isso, né? Eu não posso agora, do nada, não quero mais isso, não. Eu não tenho essa condição, né? E aí, eu pensei, eu vou continuar e não vou ficar doente. Eu vou me manter sã dentro desse processo. E aí eu resolvi achar sentido no meu fazer pedagógico. Eu comecei a ver sentido no meu fazer, o meu ser professora de química, né? Isso me salvou. Isso fez com que eu passasse a ser uma professora pesquisadora, com que eu passasse a querer publicar os meus trabalhos, com que eu mudasse a minha forma de me colocar diante da sala de aula. Por quê? Fazer o aluno passar no vestibular, decorar fórmulas, cantar musiquinhas, qualquer um pode fazer. Só que eu me via não sendo eu, não era a minha identidade. Toda vez que eu me via ali naquele momento, né, me forçando uma barra, se tornava falso. Aquela não era eu. Então eu resolvi pensar de que forma eu podia mudar, né? É o que a Fernanda falou, difícil é fazer isso tudo furando a bolha do sistema, né? Até mesmo no CAP, né? Tem que ter prova, tem que ter não sei quantas listas de exercício, tem que ter. Eu acabo, tá bom, tem que ter, e faço do meu jeito, sabe? Porque se a gente for virar um burocrata da educação, a gente adoece. Eu falo, gente, eu nem sou dedicação exclusiva, eu não sou DE. E mesmo que eu fosse, eu não ia ficar contabilizando meio ponto, 0,02 aqui, 0,01 ali, né? Quando você faz uma atividade dessa, fica até mais bonito pontuar, porque o aluno, ele se desenvolve, ele se encontra, ele vê sentido naquilo que você está falando, ele aplica, né? A oficina que eu fiz com a turma da EJA, de perfumes, foi incrível. Eram mulheres entre 50 e 60 anos de idade que estavam sendo alfabetizadas, mulheres que tinham uma vida muito sofrida. Quando vai trabalhar com EJA, todo mundo quer trabalhar química na cozinha. Eu não, essa mulher trabalhou o dia inteiro. Eu vou fazer perfume com elas. Eu vou perfumar a vida delas. E foi lindo, foi emocionante. Então, eu acho que faz tão bem para mim, né? Eles falam, que aula ótima, professora, adorei, mudou minha vida. Mas eu acho que faz mais bem para mim, né? Emocionalmente falando. Eu vejo sentido
no meu fazer. E, né, agora, como aluna de psicologia, né, lá na UERJ, eu começo a perceber isso, né, a importância de você estar dentro de algo que te faça bem, né? Estar aqui com vocês me faz bem. Discutir sobre as ideias para ensino me faz bem. Me eleva, né? Me faz uma pessoa melhor. Então, eu acho que é um pouquinho por aí. A gente está falando da docência em química, mas na verdade, a gente está falando de uma docência do modo geral, porque em todas as áreas a gente vê pessoas adoecendo por estarem perdidas, né? E aí muita gente fala assim, como é que você dá conta, né? Eu tenho muitas... Nossa, como é que você dá conta? Trabalha no CAP, trabalha no não sei o quê, agora tá grávida, agora teve filho. Como é que você dá conta? Eu acho que eu dou conta porque eu vejo alegria na ação que tem. Claro que eu não sou sozinha, eu tenho um marido parceiro, tenho minha rede de apoio que não é grande, mas ela existe. Estou o tempo inteiro aqui, ó, com a minha pequenininha no colo, né, filha? Que dormiu, acordou, mamou, dormiu, acordou, chorou. E a gente vai resistindo. Eu acho que é assim, e vendo sentido, né? Para um ensino melhor para os meus alunos, para minha filha. E é isso, né? Mas ainda assim, eu me choquei muito quando cheguei no CAP e encontrei aquela engrenagem. Eu achava que era diferente. Eu achava que por estar num colégio ligado à universidade seria diferente, mas não vi tanto, não. Ainda tem o apelo do vestibular, tem o apelo do conteúdo, tem essa bola presa no pé. Sabe aquela bola de presidiário? Eu vejo essa bola presa no pé, na fala e no fazer de muitos, né? E aí parece que uma aula dessa não tem química. Parece que é aula extra. Pelo contrário, ele tem muita química e tem mais, né? Você prende a atenção do aluno para as outras aulas. Até mesmo porque eu não faço oficina toda aula. Tem um monte de aula que é conteúdo. Mas quando você traz o aluno para o teu time, ele, até a aula conteudista, ele vai achar legal, porque você já o conquistou, você já humanizou aquela relação professor-aluno. E não é de cima para baixo, né? Não é vertical. Ela é horizontal, de troca. Ele aprende comigo, eu também aprendo com ele. Porque todo mundo tem algo para aprender, né? E para ensinar. E o nosso aluno, ele traz muito, né? Sobretudo quando a gente se deixa tocar pelas vidas e a história de vida de cada um deles, né? Eu acho que é um pouquinho disso. Agradeço, Monique. Eu vou encaminhar para as colegas, me dei conta que estou entre mulheres aqui, sou o único representante masculino no momento, mas algumas breves considerações. Primeiro, difícil dormir com isso. Essa questão da doença, eu acho que ela é, como a Monique salientou, bastante proeminente em diversas áreas, e, novamente, nós nos preocupamos consideravelmente com os discentes, e às vezes, me parece, tá, para quem já perdeu ente querido, mãe, pai, às vezes nós nos preocupamos, porque a pessoa está ali na doença, numa determinada doença terminal, e nós não nos damos conta do entorno. E me parece que, no caso do nosso docente-discente, isso às vezes é muito proeminente. Nós nos preocupamos muito com os discentes, e eu acho que as duas falas mostram bem isso. Hoje, não me julguem, numa aula de matemática, eu tive que ler, por questões particulares, alguns trechos do Sexto Empírico, filósofo, etc., cético, e ele dizia que o ceticismo nos ajuda em 2 níveis. Duas doenças que nós temos na alma. A primeira delas, a doença da ansiedade, e a outra, a doença do dogmatismo. De certo modo, eu vejo que a professora Fernanda nos trouxe a questão do Foucault, e numa aula dele, de 1972, ele fala sobre o cuidado de si. Eu acho que, mostrando como até mesmo a filosofia deixou de ser, como na antiguidade, um saber que olhava o humano, atentava-se para o humano e fazia com que o humano pudesse cuidar de si. Eu acho que as duas falas hoje nos mostram de maneira muito veemente essa necessidade. E, por fim, tendo me estender muito, eu acho que um termo bastante coerente é essa dessubstancialização, ou seja, a retirada quase do pressuposto de responsabilidade ética nas nossas fases. Eu acho que, de certo modo, as nossas instituições, as maneiras que estão, remetem muito
ao que Hannah Arendt, em um outro contexto, e aí teríamos que fazer várias adaptações, trataria sobre a banalidade do mal. Nós estamos banalizando muitas vezes algumas atitudes que nós tomamos, e aí, novamente, sexto empíricos, como um dogma, como aquilo que deve ser feito, e nós não refletimos sobre elas. Isso é um perigo. Mãos levantadas, temos a Maria, professora Maria, e depois, na ordem, professora Regina Dantas. Olá, estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Boa noite. Agradeço aí professora Monique e professora Fernanda pelas falas. Como eu tenho comentado aqui, está sendo uma experiência excelente, né? O que o Jean está propondo no grupo, né? Da gente ter esses diálogos, ter essas perspectivas das diferentes disciplinas, né, dos diferentes focos ali dentro de uma perspectiva de educação e de pesquisa, né? Acho que é muito interessante observar, né, agora na continuidade da fala de vocês, o que a gente vem comentando sobre uma formação humana, né? Tanto da gente pensar uma formação humana do aluno como do próprio professor, né? Como a gente faz para balancear isso, né? E essa dificuldade de você, de certa forma, fazer uma escolha, né? Eu vou perder um conteúdo, mas aí o mundo exige um conteúdo, mas o mundo também exige uma formação humana, né? É uma formação humana que eu quero dizer no sentido de exige que você consiga lidar com o mundo, exige que você seja um profissional, que você tenha disciplina, né, que você consiga corresponder. Então, acho que, como a Monique colocou, os projetos, né, eu acredito, eu vejo como eles são importantes para uma formação nesse nível, né, para o interesse, por uma disciplina, porque ele mexe com diferentes questões, diferentes habilidades, não apenas uma questão de conteúdo, né? Agora, certamente, como a professora Fernanda colocou, que a gente vem observando aqui, e muitas vezes eu converso com o Jean, a responsabilidade e a dificuldade, né, da profissão do professor, né, a dificuldade e realmente o peso, né, o peso de estar lidando com tantas questões, com tantas psicologias, com tantas doenças de diferentes, vindos de diferentes, né, lados, e de crianças, de jovens, né? Eu acho que realmente é uma questão assim muito séria da gente pensar sobre esse papel do professor. Então, a única ponderação que eu coloco para vocês, talvez para vocês falarem um pouquinho, se já tiverem da experiência, se já tiverem pensado, é da relação com outras disciplinas, né? Aí falando também dessas dificuldades, assim, que eu observei na fala de vocês sobre o quanto a gente precisa se preparar em outros níveis também, né? Com outras áreas. Quer dizer, é fundamental a gente estudar, a gente trazer uma transdisciplinaridade, uma interdisciplinaridade, mas há também, né, uma dificuldade, uma seriedade nisso, né, para a gente acabar não reproduzindo só um padrão, né, de uma certa interdisciplinaridade, mas que não se aprofunde ali com responsabilidade. Então, eu queria só saber se vocês né, podem falar, ou se desejam, ficar à vontade, se isso puxou outras questões, mas como a Monique mesmo colocou, quer dizer, você traz uma questão de povos tradicionais, né? E aí que tem uma linha enorme de discussão sobre isso atualmente, quer dizer, esses povos que estão hoje vivos aí, tentando manter suas tradições, como o mundo os vê. Então, quer dizer, são muitas questões que se abrem para a gente pensar uma educação diferente, que faça sentido para as pessoas, mas que também as atraia para algo que talvez elas nunca imaginaram que seriam, né, atraídas. Então, é só essa pequena contribuição. Obrigada. Agradeço, Maria, seguindo a ordem alfabética, Fernanda. Obrigada pelas ponderações, é muito bom poder te ouvir, saber como que a gente te afeta, né? Eu acho muito interessante. Tentando responder a tua pergunta, Maria, desde que eu comecei minha formação,
como professora, que não faz muito tempo, porque eu defendi meu doutorado aos 26 anos, fazem 2 anos só, então faz pouquinho. Eu sou uma jovem professora universitária. Todo mundo fala que a gente precisa ser interdisciplinar, todo mundo fala que precisa fazer uma aula diferenciada, todo mundo fala que eu tenho que inovar, que o feeling agora é inovação, né? Acontece que, dentro da minha formação, eu nunca vi uma aula disciplinar. Dentro do ambiente escolar, eu nunca vi também essa experiência. Nem ao menos os professores que me falavam que era preciso fazer isso. Essa é uma questão. 2. Quem disse que a gente precisa fazer aulas interdisciplinares, disciplinares, transdisciplinares? Essa é uma outra questão. E uma outra questão que eu acho muito interessante é que a gente coloca algumas tendências em voga, mas a gente não cria condições e não transforma as garantias da escolarização para que isso seja possível. Então, seria muito interessante que a gente tivesse aulas onde eu conseguisse pensar, por exemplo, a poluição do ar a partir da química, da matemática, a partir da física, da biologia, da geografia, da filosofia, das artes. Mas que espaço dentro dessas garantias da escolarização eu crio para que isso seja possível? O que eu quero dizer é que entra tendência e sai tendência, a gente não discute o que a escola tem se tornado, ou o que ela tem sido por muito tempo. Que nem sempre é um lugar de pensamento. Ela acaba se tornando, muitas vezes, um lugar de resolver questão em prova com a falsa ideia de que isso é aprendizagem e de que o bom resultado é que esse aluno ingresse no vestibular. Né? Então, as nossas garantias da escolarização não estão sendo colocadas em voga. Nem com a BNCC. E nem com os documentos que já estavam aí rodando há muito tempo. Porque a gente não solta as garantias da escolarização porque elas são aquilo que nós somos, inclusive como professores. A gente não consegue parar para olhar para isso. E aí a gente começa a culpar um ou outro, né? Culpa a formação de professores, culpa o professor da escola, culpa o aluno que chega na escola com fome, que certamente não vai prestar atenção no professor. Eu ia para a escola para comer merenda, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas quando eu me torno professor, eu continuo reconhecendo essa condição do meu aluno que está aqui agora, ou eu digo que ele tem que passar por isso porque eu passei? O nosso sistema não está interessado nisso. Então, eu, tentando responder a tua questão, diria que o ideal é esse. Mas esse ideal não se realiza porque a gente não tem condições de parar para pensar nisso, porque os nossos problemas são bem maiores. Ó, depois que a Fernanda falou, o que eu vou falar, né, gente? O que mais dizer diante de tudo isso que foi colocado? O que eu percebo, Maria e grupo, né, é que a nossa sociedade, ela quer, eu vejo desde da criação, né, eu vejo mães em escolas, né, escolhendo colégios para botar o filho no jardim de infância, vendo o ranking dessa escola no vestibular. Eu agora estou com uma filha, vai fazer 2 meses domingo. O que eu quero que a Laura seja é que naquilo que ela escolher fazer, que ela seja realizada. Se ela vai ser o primeiro lugar no vestibular, se ela não vai ser, eu estou pouco me importando. Eu quero que ela se desenvolva, que ela cresça saudável, que dentro daquilo que ela escolher, se ela vai ser a primeira ou a última, que ela seja boa, que ela toque a vida dela, que ela tenha autonomia, que ela seja feliz, né? Independente dessa questão de ranking. E, às vezes, as mães já escolhem a escola com isso. Então, a própria sociedade acaba fazendo com que as escolas façam essa propaganda. Minha escola é a número 1 no ranking do Enem. E que a gente sabe, falar aqui do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que é falso, né? Tem uma grande escola, que eu não vou citar o nome por questões éticas, que ela pega, ela é uma escola de rede, ela pega os melhores, ela faz o novo CNPJ, esses 10, 15 alunos fazem a prova, e aí é a número 1. Eles fazem por amostragem. E aí ela sai como número 1 no ranking do Enem. Aí os outros veem aquilo, vou matricular meu filho nessa escola, né? Mas não existe... Eu tinha um professor de física maravilhoso no ensino médio, que ele dizia assim, se eu tiver um filho, botar na escola, e ele tirar 10 em tudo, eu tiro ele da escola, com certeza. Porque ou essa escola não está pegando pesado, ou ele vai ficar insuportável.
Ele vai achar que não tem nada para ele aprender, que a vida é fácil. Eu tiro. Eu vou botar numa mais difícil. E hoje o que eu vejo enquanto docente são pais exigindo a nota máxima para o aluno. E pior, alunos que não são formados em nada ainda, exigindo da gente o 10, na maior petulância, né? Então, se tornar professor ficou difícil, viu? Tem que ter muito jogo de cintura. Antes de eu tirar a licença maternidade, eu me lembro, teve uma aluna que falou assim, eu não fiquei com média 10 por causa de você. Ela lançou isso aí nos meus peitos, ó, pá. Aí eu falei assim, opa, calma, eu vou te dar um dado. Eu estou há semanas de sair de licença maternidade. Não me arrume BO. Falei isso para ela. E ela, mas não. Tinha isso, você respondeu isso. Ela queria que na hora que ela me perguntou, na hora de fazer a prova, ou a responder lá um negócio, eu falasse, tá certo, ou então tá errado. Eu falei, é por aí, né? E aí ela não tirou 10, ela tirou acho que 8,8, que para mim, na minha época, era monotão. Mas hoje eles querem gabaritar. Eles querem ser doutores de tudo no ensino médio. Né? Então, a gente precisa... Por isso que eu falei desse joguinho de cintura. Porque numa rede pública, que você é concursada, você até tá resguardada. Não vou perder emprego, sou concursada. Agora, na rede privada, né? Na pública você está resguardada. Na privada você é demitido. Se esse menino for filho de alguém graúdo. Então, você ainda fica na mão de um menino de 15 anos, de um moleque, uma menina que está em formação. Né? Então, é difícil, viu, Maria? É difícil. Não vou te falar que é fácil, porque não é. Eu tenho 40 anos, eu dou aula desde os 24 e só tem ficado cada vez mais difícil, né? Porque o sistema tem todas essas questões, né? Eu acho que a BNCC ela nos encolheu em relação à disciplina, tá? Corta daqui, corta dali, tira isso, tira aquilo, sobretudo nas escolas públicas, mas as escolas de ponta, ninguém tirou nada. E a gente só vai saber o que vai acontecer fruto disso em 2024, que é quando vai ter o primeiro vestibular, fruto da primeira turma da BNCC, que está sendo esse ano, 2022. Então, quando vier o vestibular em 2024, a gente vai saber. Tirei esse conteúdo, não devia ter tirado. E isso daqui, caramba. Então, assim, a gente ainda pisa em ovos, né? No CAP, por exemplo, a gente não mudou nada. A gente só tirou algumas coisinhas, para não dizer que não tirou nada, que são aquelas reações orgânicas, coisa muito específica de prova de turma específica, né? Mas ninguém mexeu muito nada, não, porque a gente tem autonomia, a gente está dentro da universidade. Mas eu tenho colegas que trabalham na rede privada, foram demitidos ou tiveram uma carga horária muito reduzida. Que corta. Olha o desemprego que a gente vai ter daqui a pouco, né? Ao invés de ter 2 horas por semana, vai ter uma só. E aí? Se a gente é horista? Se eu ganhava por 2 horas e agora só ganho por 1 hora, meu salário reduziu a metade, né? Então, a gente está passando por um momento muito difícil, né? No nosso ensino brasileiro. Eu não vou seguir a linha da Monique, porque senão eu vou ter que editar muito esse vídeo, ou falar da UCAP e da UERJ, são muitas coisas, mas eu acho que, em geral, corroborando o dito, eu acho que foi dito, acredito pela Fernanda, que as provas nada fazem, nada provam, né? De certa maneira, o que a Monique vai corroborando também, que o Enem nada prova, e que, portanto, o ensino universitário acaba nada provando, o nosso país nada faz. Eu acho que esse é o nosso desconforto da frase de como dormir com isso, como tentar superar esse, em palavras lá de Freud, desconforto da nossa civilização ou desconforto do nosso processo educativo. Regina, você estava com os braços levantados, ou um bracinho, então passo para você, tá, já nos encaminharmos. Ok. Boa noite, né, para todos, principalmente para as nossas convidadas, a Fernanda e a Monique.
de todas as mesas redondas, né, que nós estamos aqui participando, existem alguns pontos na área da educação e ciência que são sempre tocados, né? Um que já foi abordado aqui pela Maria, que é a questão da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Então, foi colocada pela Fernanda de uma maneira bem interessante, a filosofia, as artes, aí você trouxe até uma ferramenta, você colocou o termo ferramenta para o portfólio. Eu achei, assim, muito interessante, porque marca nas suas pesquisas, e gostei muito da pesquisa da dissertação, deve ser algo, assim, bem, bem interessante, que traz todo um histórico da educação, período real, imperial, e também a Monique também traz a questão da e da transdisciplinaridade. Mas o que vocês discutem, e que nós estamos também muito preocupados aqui, é exatamente com a pergunta que vocês colocaram, que é como ensinar para o aluno, para a aluna, enfim, com as preocupações que eles têm. Até a Monique colocou, como ensinar química quando as preocupações dos alunos são outras. Quer dizer, como motivar? Essa é a grande questão, com toda a realidade que vocês já colocaram também, até agora, no final, a Monique colocando, né, deu um banho de realidade, né? Agora nós ficamos assim impactados, mas ao mesmo tempo foi um grupo, vocês duas formam um grupo que trouxeram algumas respostas muito mais concretas. Eu até anotei aqui. Primeira palavra, sentido. A preocupação de fazer com que algo tenha sentido para que o aluno possa aprender. Parece, assim, teórico demais, ou então os professores de diferentes áreas devem pensar, nossa, é só isso? Mas isso é tudo para que passe o conhecimento. E isso não é ensinado. Isso é uma coisa que você vai sentindo, uma necessidade por conta desse contato com o aluno. Aí, olha o que mais vocês trouxeram. Trazer a família para a escola, para conquistar os alunos, conquistar, claro, a família, mas conquistando o aluno. Eu gostei muito disso. Por mais que você esteja envolvida trazendo as tradições da família, você envolve a família, envolve o aluno, não é? E numa aula, digamos, experimental, numa oficina, alguma coisa nesse sentido. E depois, com o tempo, é óbvio que o aluno vai aceitar até mesmo aquela aula teórica densa, chata, aquela coisa que vai ser necessário em algum momento dar. Mas ele já está, eu acho que foi a Monique que colocou, ele já está ali dominado, né? Entre muitas aspas, claro, né? Isso eu achei muito... Essa reflexão eu achei muito forte, muito boa, né? Muito forte positivamente falando. Porque aí você envolve... De que maneira... Uma das respostas está aí, é envolver a família. Porque aí sim vai ter a educação. Isso eu estou falando, é claro, no ensino, porque a pesquisa, nas nossas experiências aqui, elas caminham muito próximas, mas quando você chega na sala de aula, a experiência é muito maior, né? É muito maior. Então, você tem mais respostas. Eu fui anotando aqui. Tem que acontecer uma humanização nessa relação. Isso também já foi até comentado também pela Maria, mas que a Monique trouxe como uma história de vida, levar em consideração a história de vida do aluno. Isso, para mim, é uma resposta também. Só falar sentido fica algo muito, muito solto, mas é muito mais uma resposta para essa pergunta: como ensinar química quando as preocupações dos alunos são outras? Quer dizer, são esses caminhos. E claro que não para por aí, que é trazer o cotidiano dos alunos, e eu estou achando, vocês estão me convencendo aqui, que com a química isso é bem possível. Eu fico aqui pensando nas demais áreas, mas o quanto a química é interessante. Você pensa assim, ai, nossa, tá? Eu penso, nossa, química, caramba, o que deve ser de interessante na química?
a pessoa que não é da área de química, ela pensa assim, óbvio, né? Então, e vocês colocando aqui, outras pessoas também que eu já tive contato, não teve essa abordagem da questão das oficinas, bem pontuado pela Maria com a questão dos projetos, aí pega o pessoal da pesquisa, mas quem bota a mão na massa nas salas de aula seria a parte das oficinas. Eu acho que aí está a resposta, né, da criatividade, não só do professor, mas já aguçar a criatividade do aluno. Aí falou em criatividade, fala em desenvolvimento, fala no conhecimento, aí vai toda uma repercussão. Outra palavra-chave também que eu vi que vocês colocaram, e que eu tenho feito essa abordagem com outro colega da área da matemática, um outro colega que está trabalhando a afetividade. Aí viu, Jean? Afetividade na matemática, né? Eu pensando. E, nossa, eu estou encantada. Eu gosto muito de matemática agora, viu, Jean? Porque o quanto você pode... Sabe qual foi a palavra mágica? A história de vida de cada aluno. É isso. Então, isso é para toda e qualquer área do conhecimento. São reflexões que nós estamos fazendo aqui, que vocês vão trazendo para a gente, e que nós vamos aqui, como a Luísa, que eu conheço até um pouco mais, digamos assim, e talvez a Vivian, trazer essa sensibilidade em relação ao afeto, às tradições, para todas as nossas áreas. Então, vocês, na verdade, o que eu estou querendo pontuar aqui é que vocês trouxeram algumas respostas. Independente de questionamentos que eu poderia falar sobre conceitos, como vocês falam de popularização, divulgação, palavras que têm sentidos até um pouco diferentes. Depois eu fiquei pensando assim, quer saber? Eu estou aprendendo tantas questões como respostas dessas indagações, que elas vêm nos perseguindo em diferentes mesas redondas, diferentes contatos com áreas do conhecimento, e vocês vão trazendo isso. Aí, outro ponto que eu queria colocar é a questão da afetividade, da humanização, mas que é para pensar, não é para ninguém, não precisa responder agora, mas para pensar assim, o papel da mulher. Até o que me despertou a atenção foi o Jean, falando assim, não, porque são mulheres aqui. Até quando assim, a Monique sem bebê no colo, e agora a Monique com bebê no colo, né? Quer dizer, é uma outra Monique que vai voltar para a sala de aula. Até que ponto essas questões, eu não digo o bebê, eu digo a mulher passando por diferentes fases, ok? O quanto isso não mexe também com toda essa criatividade. Não, ou seja, eu só estou querendo aqui colocar, né, essas questões e dizer que eu aprendi lá no Museu Nacional que se eu misturasse cravo com álcool e sacudisse, aí tem lá uma dosagem de cravo, quantidade de cravo e quantidade de álcool. Eu espantaria os mosquitos, e lá os mosquitos são violentos. E nós conseguimos, entendeu? E isso eu fui passando para várias pessoas. Que são tradições, né, dos meus queridos antepassados indígenas do Pará, e ao mesmo tempo, mas eu aprendi isso no Museu Nacional, com uma pessoa lá do restaurante. Então, eu queria mostrar para vocês que essas questões, o uso do alecrim, também temos uma amiga que trabalha com cheiros, com essas coisas todas, e o quanto isso está sendo popularizado, e o quanto está sendo popularizado no sentido de ser lúdico e, ao mesmo tempo, científico. O quanto isso está sendo interessante. Então, o quanto está sendo ótimo ter escutado vocês, né, parabenizar vocês, e dizer que vocês estão trazendo, sem que vocês percebam tanto nesse momento, algumas das respostas, algumas coisas que vocês colocam assim, não, nós já fazemos, mas são respostas para outras áreas de conhecimento. É interessante isso, por isso que eu estava doida para registrar isso aqui, ok? Obrigada. Agradeço, Regina, passaria a professora Fernanda e seguirei as orientações da professora Fernanda. Devido ao nosso tempo, peço que vocês, ao interagirem com a pergunta da Regina,
também já façam as considerações finais e aí nós encerraremos. E apenas o registro, percebemos em todas as mesas a dificuldade de terminar todas as mesas. Então, isso também fica um bom registro, fica sempre um gostinho de quero mais, e certamente pensarmos em atividades, aproveitar que a Regina está aqui, Rio Grande do Norte, temos aquela nossa tentativa de algum colóquio, o que for, no Rio Grande do Norte. Me parece mais praia do que acadêmico, mas, enfim, vamos pensar o que fazer. Fernanda. Bom, primeiramente, agradecer, Regina, pelas tuas reflexões. É muito bom te ouvir, né? E pensar que a gente pode também trazer um respiro em momentos de tanto sufoco, né? Um respiro, uma esperança, em termos de transformação, né? De troca, que coisa boa. E aí, Regina, quando tu me falas sobre isso, e depois das considerações avaliadas, e também diz que a Monique estamos trocando aqui, me veio um campo que é muito interessante, eu acho, de retomar. A escola, ela tem como objetivo formar um tipo de homem e um tipo de sociedade. E para que isso seja feito, eu preciso de uma série de caminhos para que eu chegue nesse fim, né? Então, por isso os currículos, por isso esses documentos norteadores. A questão é que, quando eu projeto um tipo de sociedade, um tipo de homem, eu preciso criar uma rota para que isso seja feito. E essa rota, e é o que eu discuto na minha tese, naquele artigo que eu mostrei para você sobre a didática, ela pressupõe que tudo aquilo que é ensinado é aprendido pelo aluno. Então, é por isso que a gente usa aquele conceito como se fossem sinônimos, né? Ensino, traço, aprendizagem. Essa dimensão ensino, traço, aprendizagem desconsidera aquilo que eu penso ser o mais importante, que é o traço. O traço é o entre. O traço é aquilo que só o professor aberto a viver o entre consegue experimentar. E essa é a sacada da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi junto com os meus pares. Que é quando eu consigo entender que nem tudo que eu ensino vai ser aprendido. E que o que escapa por entre os dedos e que eu cobro numa prova não significa que aquele aluno não aprendeu alguma coisa, né? Então, esse é o que eu faço e é o calo que eu vou pegar lá em Comênios, quando ele constitui a noção de didática magna, que é o que consolida todos os cursos de licenciatura e formação de professores. Que é essa crença, essa ideia de que tudo que eu ensino é aprendido. E que se o aluno não aprende, o problema é dele. Ou ele tem um TDAH, ou a gente começa a criar uma série de compreensões que justificam ele não aprender. Então, isso se dá em todas as formações de professores. E isso é o cerne da ideia de que na escola o que a gente faz é ensino-aprendizagem, mas para mim a questão é o entre. Ninguém consegue aprender com um professor que não dá liberdade. Ninguém consegue aprender com um professor que te constrange quando você faz uma pergunta, né? Então, o duplo ensino-aprendizagem, para mim, não serve. O que me interessa é esse entre. Esse entre que é da relação humana. E que de uma relação que precisa ser ética, ela não pode ser autoritária. Ela não pode produzir dor, produzir sofrimento, constrangimento, nem para o professor, nem para o aluno, né? Então, a educação, segundo Correia, é uma arte de produzir bons encontros. O encontro com a química, o encontro com o repelente que a Monique trouxe aqui, o encontro com uma experimentação, porque o aprender é sobre encontro, não é sobre desencontro. Se eu não consigo estar inteiro ali vivendo a aprendizagem, pode ser outra coisa, mas não é aprendizagem. Então, o educador segundo Fernando Deligny, um criador de circunstâncias. O meu papel é criar circunstância. Paulo Freire já diria que o professor é aquele que amplia a leitura de mundo, a partir da química, a partir da matemática, a partir da biologia, né? Então, o professor é aquele que adia o fim do mundo, como diria Ailton Krenak, o nosso filósofo ameríndio brasileiro, indígena, né? Então, o nosso trabalho é esse. Só que como que eu vou fazer isso se eu tenho um tipo de sociedade para formar? Se eu tenho um currículo para vencer? E se eu não consigo nem ao menos ter a liberdade de ensinar o que eu estou sentindo que ele precisa aprender? Então, nós temos que adiar o fim do mundo, adiando o fim que nós estamos sendo colocados em termos de escolarização. A minha defesa é a educação, e a educação é promoção de pensamento. E isso nem sempre se vê em espaços escolarizadores. Então, essa é a minha defesa, é dentro dessa perspectiva que eu trabalho. É um grande desafio, porque eu e todos nós fomos formados dentro de uma noção de educação escolarizadora, e é muito difícil perceber que a gente não dá conta de tudo, que
esse slogan do Comênios colocou para a gente. Ser professor é sobre não saber. Ser professor é sobre não saber o que responder quando as perguntas vêm. Porque uma coisa é resolver questões em prova, outra coisa é ser professor. Uma coisa é saber fazer boas perguntas, outra coisa é criar prova para que o aluno responda dentro daquilo que eu espero que ele responda. Então, eu me coloco nessa condição de humildade pedagógica para dizer que eu não sei, e por isso dizer que eu estou aberto a aprender a ser um educador em química que eu não aprendi a fazer na faculdade. Então, é sobre isso. Agradeço muito a escuta de vocês, estou à disposição para o que vocês precisarem. Não sei as respostas, o que eu sei é fazer mais tensionamentos e produzir ainda mais perguntas. Então, contem comigo para o que precisarem. Obrigada pela oportunidade. Passo para a Monique. Agradeço. Monique, é só uma questão que eu gostaria de salientar na frase da Regina, porque talvez você vai esquecer, mas em uma outra situação, agradeço, Fernanda. Eu acho que em algum momento nós tocamos nesse assunto. Tem uma coisa que eu gostaria de ter tido tempo para escrever, ainda não tive, que é distinguir entre os processos de escolarização e o processo de educação. Eu acho que isso está na minha cabeça muito devido à teologia, e eu faço isso para provocar a Monique e lembrá-la da pergunta feita pela Regina, que é a questão de ser mãe, e você, em off, eu vou fazer essa inconfidência, você nos disse sobre um processo de ser mãe, de gestação, desse se doar, e eu disse para você, agora está em off, enfim, paciência, se for o caso disso, ainda bem que somos cristãos, e como cristãos nós gostamos desse processo, e além disso temos uma questão professoral, com toda essa questão desse se dar. Então, só para lembrar dessa pergunta, porque achei que foi uma pergunta muito pertinente, apesar de parece que, apesar de masculino, ando lembrando o feminino para a Regina. Então, Monique... Ótimo. Eu falava da amamentação, né? Amamentar é se doar. Você se fazer alimento, né? E ver tua filha crescer, ganhando peso, ficando gordinha, só com aquilo que sai de você. Isso, para mim, tem sido assim, o mais divino. Claro que a gestação foi incrível, né? Porque você está criando um serzinho dentro de você, mas amamentar, nossa, é um negócio assim, transformador, né? E era isso que eu estava falando para o Jean. Só pegando o que a Fernanda falou, ela falou que educação é encontro, né? E Vinícius de Moraes já dizia, né? A vida é a arte do encontro, ainda que hajam tantos desencontros pela vida. E essa minha veia musical, né, tem que lembrar o mestre Vinícius de Moraes. Mas me lembrei, quando a Fernanda falava sobre a medicalização, né, quando o aluno não dá conta, ele está doente. No período passado, eu tive uma disciplina lá da psicologia chamada normal e patológica. E a gente tinha que fazer um seminário, né? E dentro do nosso trabalho, a gente falou muito sobre a ideia dos psicofármacos, dos medicamentos, né, que a indústria farmacêutica lucra pra caramba e que hoje a gente virou meio que fã no ensino. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, desde o começo dos anos 2000, 1 milhão de crianças foram diagnosticadas com um transtorno bipolar. E aí a gente pode ver que em 1992 esse número era abaixo de 16 mil. E o número de autistas ficava entre 6 e 22 anos, passou para 293 mil em 2008, 338 mil entre 3 e 6 anos. E aí, o medicamento que a gente está falando é o metilfenidato, né, que é usado principalmente para crianças diagnosticadas com TDAH. No Brasil, cresceu em 75%, dado do boletim da farmacoepidemiologia, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2009 e 2011. Entre 2001 e 2011, aumentou em 1.600% o consumo desse medicamento por conta das crianças diagnosticadas, né, com TDA, TDAH. Como eu falava, a gente que é o aluno ideal, o aluno perfeito, se nem nós somos, né? E aí a gente acaba convencendo as famílias da não normalidade dos seus filhos, as famílias, por sua vez, querem resolver o problema, e o mundo quer resolver os seus problemas à base de pílulas, quando, na verdade, isso não existe. E é por essa razão que a indústria farmacêutica é a indústria química que mais lucra no mundo. Porque a gente hoje tem medicamento para tudo.
né? Tem os medicamentos que a gente chama de blockbuster, que é para aspirina, né? Tilenol, mas também tem esses medicamentos de tarja preta, medicamentos que são os prescritos, e que os médicos estão prescrevendo cada vez mais. E o público infantil tem sofrido, porque ao invés de ter uma boa educação, a gente prefere dar o medicamento, porque se não tirou a nota boa, se não está dentro daquilo que eu espero, você está fora da curva. E quando, na verdade, quando esses medicamentos não existiam, já existiam alunos agitados, já existiam alunos que não eram bons em matemática, já existiam alunos que odiavam química. Por que agora a gente vai entupir remédio nas nossas crianças? Se eu tiver numa escola e me disserem que minha filha precisa disso, eu tiro ela da escola. Porque eu vou tentar uma série de outros caminhos antes de dar remédio para minha filha. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender. E esse olhar hoje, né, da Monique antes, sem a neném no colo, que a Regina falava, e agora com o neném no colo, eu acho que vai potencializar esse olhar humanizador. Porque eu não vou querer fazer com o filho dos outros aquilo que eu não quero que façam com a minha filha. E eu acho que, quando eu falava da inclusão, o pessoal falava, mas você é mãe de aluno inclusivo? Por que você defende essa bandeira? Eu não sou, mas eu poderia. Eu tenho amigas que têm e precisam desse olhar, mas vou botar adocicado sobre cada criança, porque nós somos diferentes, né? Assim como eu não era boa em literatura. Eu não era boa em literatura, eu só tirava notas medianas. 6, 7. 7 era minha glória. Mas eu não era boa em literatura, eu era boa em matemática, em física, em química. Mas eu descobri depois que eu era uma boa leitora, eu gosto de Saramago. Se eu tivesse ouvido as pessoas, ela não é boa em literatura, eu não tinha conhecido Saramago, que para mim é meu escritor favorito. Eu não era encantada com as letras de Chico Buarque, Toquinho, Tom, Vinícius, né? E tantas preciosidades da nossa música popular brasileira. Então, eu acho que a gente tem que parar de rotular, sabe? Eu acho que o ensino, a gente precisa sensibilizar assim, ó. Eu sou de humanas, eu sou de exatas. Não existe isso. Eu fui até hoje de exatas e agora eu sou de psicologia. Eu sou de humanas. Na verdade, a gente é gente. Nós somos pessoas. E com os nossos saberes, ou matemáticos, ou de história, ou disso ou de aquilo, a gente cresce. O meu pai era contador, falei isso da outra vez, era ótimo em matemática e apaixonado por história. E aí eu gostei de química e história, porque eu tinha um pai que me dizia que eu posso gostar de duas coisas. E minha segunda maior nota no vestibular, depois da química, foi história. Não foi nem a matemática e nem a física. Por quê? Porque eu gostava de ler sobre política, porque eu tinha um incentivo, a importância da família, né? O meu pai, ele me incentivava. Então, trazer a família para a escola é só aliado. A gente só ganha, é só gol. Porque a gente faz até a família querer estudar. Às vezes a mãe não terminou o ensino médio, ela volta para a EJA para terminar o ensino médio e estudar junto. Eu falo isso porque minha mãe fez faculdade, a primeira graduação e única dela, com 40 anos. Eu estava fazendo vestibular. Eram 2 universitárias em casa. E como que isso foi bom para a nossa relação na época? A troca, né? Ela estava estudando algo que ela fez pedagogia, que eu estava estudando no ensino médio, alguma coisa sobre história, né? Sobre os sistemas, sobre guerra, pós-guerra e a relação comportamental das pessoas quando fala de pedagogia. Essa troca entre família, escola e aluno, a gente precisa fazer esse resgate. A escola não sabe tudo, assim como a universidade também não sabe, ainda que muitos queiram se colocar nesse pedestal. Como a Fernanda falou, a gente sabe fazer perguntas, né? É fácil fazer o aluno decorar para fazer prova, mas será que a gente está sensibilizando para que ele seja crítico, de fato? Né? Passar no vestibular qualquer um passa, né? Mas o que eu vou fazer com essa informação para depois? Eu vou usar... O que eu vou usar do conhecimento de história na minha vida cotidiana? De matemática, de física, né? Eu trabalhei numa indústria química, só para encurtar e concluir, que eu tinha que ensinar um misturador, ele não era nem técnico em química, eu era química responsável e ele era um misturador, ele não era técnico.
E ele falava assim, eu pedi a ele assim, ó, eu quero 1 litro de álcool. Ele foi lá e pesou 1 quilo de álcool. Aí eu falei, não, mas é diferente. Ele falou para mim, é igual, com a água dá. Aí eu falei, claro, porque a água tem densidade 1 e o álcool tem densidade 0,8 gramas por centímetros cúbicos. E aí ele ficou confuso, e aí eu fui fazer com ele, vamos pesar. Pega aqui na proveta 1 litro de álcool, agora pesa. E ele viu que dava diferente. Ou seja, na época, o consumo de álcool estava sendo maior, porque o misturador, ao invés de usar a noção de volume, estava usando de massa. E o dono da empresa estava achando que ele estava bebendo esse álcool lá em cima. Achava que ele era alcoólatra. E ele falava para mim, não confia, sobe, acompanha a linha de produção. Não só manda, não dá só o quanto de cada coisa, sobe para fazer. E quando eu subi para fazer, eu me vi ali sendo professora. Foi quando eu larguei a indústria e optei por só ser professora, porque eu trabalhava alguns dias na indústria e alguns dias eu lecionava. E quando eu me vi ali sendo professora daquele misturador, né, eu percebi que aquilo ali me movia mais do que fazer o produto final, que era uma indústria que a gente fazia shampoo, condicionador e perfume para a linha pet. Cachorrinho, gatinho, fazíamos pasta para brilho de cavalo de aras. Então, naquele momento eu via que eu estava ensinando a ele, aquilo me encantava. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem perguntas e tem sempre alguém para nos ouvir, né? Tem aquele aluno lá atrás que não quer nada, que a gente fala, mas se a gente adequar a linguagem, ele ouve. Mas tem aquele ali na frente que também quer ouvir, o do meio. E às vezes a gente se preocupa com o aluno que não quer nada e esquece o aluno que quer. E dá esporro na turma toda, por metro quadrado, quando, na verdade, a gente tinha que estar se preocupando com outras coisas. E hoje, com 40 anos, eu me pego me preocupando com o que de fato importa, né? Que pena que eu não me atentei para isso antes. Mas que bom que eu acordei e refiz o meu caminhar docente de 2016 para cá, via inclusão, os alunos inclusivos, né? E eu acho que, para terminar, agradeço mais uma vez a todos que estão até aqui agora nos ouvindo. Acredito que a gente tem muito para publicar. Eu acho que essa pergunta que o Jean fez, a gente pode publicar com a Fernanda. A Fernanda é uma máquina de escrever. Essa menina, nossa, eu só aplaudo de pé a Fernanda. Uma menina incrível, jovem, inteligente, uma boa escrita. E a gente pode usar a Fernanda para fazer usar no bom sentido, para nos encaminhar para essas escritas aqui no CAP da UERJ e nos fazer ouvir pelo Brasil, porque muitos colegas, acredito eu, que estejam nesse momento se perguntando como eu posso fazer a minha aula de história, de matemática, de química, de física, de geografia, de física mais atrativa. E muitas respostas a Regina falou que a gente trouxe. A gente tem que agora falar Brasil afora, publicar, né? Escrever. Eu acho que agora a gente precisa ir para a ação da escrita. É a minha contribuição final, aqui, minha fala final. Fico à disposição. Obrigada. Novamente, agradeço, Monique, agradeço, Fernanda. A Vivian aqui diz obrigado às duas pelas apresentações. Acho muito importante, deixa eu abrir aqui, desculpe, essa preocupação em entender a realidade de ensino, em trabalhar em cima de cada cenário. Obrigado, Vivian, também pela contribuição. Algumas questões a Monique nos lembrou agora das publicações. Nós realmente estamos pensando em articular um dossiê, algo assim. Fernanda, voltarei, te mandarei novamente, tá? O e-mail. Uma outra situação que eu acabei não lembrando, mas na fala da Monique, agora ao final da questão de diversidade, após as mesas redondas, nós teremos um encontro com o professor do CAP, UFRJ, Léo Acchio, que é especialista em matemática e síndrome de Down, e uma professora da Faculdade de Educação, justamente sobre inclusão em matemática, inclusão no ensino e também inclusão em matemática, que nós estamos orientando enquanto grupo também, né, porque a orientação nunca ela é individual. A Fernanda até mencionou isso implicitamente sobre a escrita da tese. A tese é sempre uma tese coletiva, querendo ou não. E, novamente, agradecer e
ficar realmente muito feliz que você tenha largado, Monique, a indústria pet, que, Fernanda, você tenha largado, de alguma maneira, também outras possibilidades que você tinha, nós aqui também teríamos outras. Eu acho que, em determinado momento, o que nos tocou durante toda a fala, a Regina, a Maria, elas mencionaram isso, é como essa educação e um processo de humanização. Então, se de certa maneira nós temos alguns paliativos, alguns remédios, algumas pílulas, como disse a Monique, pelo menos tentaremos trabalhar isso não com shampoos de cachorro, não com alguma técnica ou alguma coisa desse tipo, mas trabalhar nesse processo de ensino, como a Vivian mencionou também, de certa maneira, cooptando a fala em cada cenário, e percebermos como aqueles muros que nós também mencionamos em um determinado momento, eles são fictícios e são mais criados por nós mesmos, como ao andar na rua, ao estarmos no mercado, ao estarmos numa loja, ao observarmos alguém pesando um líquido, que, acredite se quiser, foi tema na graduação essa semana de matemática, sobre as possibilidades de unidades de medidas para aulas no 7º ano, perceber como essas diferenças e, enfim, lucros e outros danos podem causar. Então, novamente, agradecer a todas nesse momento, a todos que participaram, e estamos sempre à disposição e, certamente, como a Monique mencionou no final, trabalharemos muito juntos de uma forma ou de outra. Então, encerro a nossa gravação e fiquem à vontade, tá bom? Agradeço e abraços.